Bom, pessoal, nós vamos então começar hoje o nosso livro Fonte Viva, a lição número 1. Como eu disse para vocês, nós temos 180 lições nesse livro, assim como nós cumprimos também 180 lições no livro anterior, no nosso livro Vinha de Luz. Então, a partir de hoje, a gente começa com esse livro. Eu escolhi esse livro porque eu achei que as mensagens são bastante semelhantes. Cheguei a consultar alguns outros livros para ver exatamente de que forma que a gente poderia trabalhar, e esse aqui seria assim o mais semelhante na exposição, nas ideias e nos assuntos que são abordados também. Então, nesse primeiro item, ante a lição, nós já começamos com uma mensagem de Paulo de Tarso, né, no livro 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, quando ele coloca para nós assim que considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. O objetivo desse texto, como sendo a primeira mensagem do livro, trata exatamente de despertar em nós a compreensão, a consciência de que é necessário não apenas lermos uma mensagem, como normalmente nós fazemos. Nós temos ali incontáveis obras que chegam para nós dos mais variados autores, através dos mais variados médiuns, e mensagens que são muito profundas, mensagens muito bem elaboradas, mensagens que procuram alcançar todos os campos da existência humana, trazendo para nós reflexões para nos ajudar nesse caminho, na superação das dificuldades, sempre pensando que a nossa vida, como seres encarnados, é uma vida que traz para nós uma série de desafios, uma série de compromissos, e que exige de nós um esforço que muitas vezes nós pensamos que está acima da nossa capacidade. Porque ao mesmo tempo que eu tenho se o meu compromisso é conviver numa determinada relação, a gente nunca imagina quais seriam os obstáculos, quais seriam as dificuldades que nós vamos enfrentar no meio desse caminho. A gente imagina a dificuldade, mas a gente não imagina a natureza daquela situação. Então, quando a gente passa a receber essas informações do mundo espiritual, nos despertando a atenção para todos esses aspectos da nossa vida, normalmente a gente lê a mensagem, a gente se deslumbra com ela, guarda algumas vezes nos nossos arquivos e tudo mais, né, para que a gente possa consultar em determinado momento, mas dificilmente a gente para pensar realmente naquilo que ela quer dizer. Normalmente, pelo fato da gente trazer ainda aquele hábito de simplesmente aceitarmos uma mensagem pela sua suposta autoria, ou pelo rótulo que ela traz, aquele rótulo do sagrado, aquele rótulo do divino. Então a mensagem chega para nós e a gente aceita sem questionar. E isso a gente pode ver com facilidade nos estudos que são realizados, por exemplo, através dos textos bíblicos. Se ali no texto bíblico está dizendo que tal coisa é dessa forma, então a gente não questiona, exatamente porque seria quase que uma heresia nós entrarmos nesse campo do questionamento da sabedoria divina. Então, se mesmo que fale ali um absurdo, e nós vemos ali que a história que é contada na Bíblia, por exemplo, traz ali algumas situações que nós ficamos até meio impressionados, né? Basta a gente ver no livro, lá no livro Êxodo, por exemplo, fala que o homem pode dispor da sua filha como ele bem entender, pode trocar, ele pode vender, ou coisa parecida. Então, dentro dessas características temporais, ou seja, daquilo que aconteceu naquela época, esse texto tem sua razão de ser. Mas nos tempos atuais, isso nós já percebemos que já está completamente ultrapassado. Porque é um fato, não adianta a gente querer interpretar. Se a gente disser que tal pessoa pode cortar a mão de alguém que roubou alguma coisa, eu não estou interpretando que mão seria essa, seria a mão da consciência, seria o corte da palavra. Não, é para cortar mesmo, literalmente. Né? Então significa que, se nós lermos literalmente aquilo que está escrito na Bíblia, nós vamos não apenas entrar em contradição
ou entrar em conflito com a época em que nós estamos aqui hoje e com a época daqueles textos antigos, como também vamos encontrar muitas alegorias. E absorvendo aquilo da forma como é transmitida, sem questionarmos, sem refletirmos, nós ficaremos ali, por um lado, estagnados no tempo, estudando situações daquele passado, sem nos preocuparmos com o presente. E segundo, trazendo interpretações equivocadas, baseados na nossa cultura, baseados em ensinamentos que não são os ideais para as necessidades que nós temos hoje. Então estudarmos é fundamental, e esse estudo significa exatamente nós fazermos comparação, nós fazemos questionamento, nós aceitarmos ou não de acordo com o nosso tempo, de acordo com a nossa cultura. Tudo então, essa liberdade de pensamento, que é uma propriedade nossa, quer dizer, eu tenho o direito de pensar, eu não preciso ter medo se por acaso alguém vai me condenar, se por acaso eu vou para o inferno, se por acaso eu vou sofrer para sempre, se por acaso isso, aquilo, porque a gente começa a criar essas fantasias. Então, quando nós pegamos esses textos sagrados, nós ficamos ali impressionados com a natureza e com o rótulo, e muitas vezes nós nos omitimos, ou nós simplesmente deixamos de exercer aquilo que existe de mais sagrado para nós, que é a liberdade de pensamento e a liberdade de ação, que são atributos divinos para todos nós, exatamente para nos ajudar na nossa evolução. Só o fato da gente pensar nessa questão dos textos sagrados, né, eu já contei para vocês assim, um caso bastante controverso, que foi o caso de uma criança que carregava uma Bíblia. Aí então ela deixou essa Bíblia cair e a mãe bateu na criança para ela nunca mais fazer isso. Né? Então a gente vê assim que quando nós nos impressionamos com aquilo que está escrito e nós nos deixamos envolver pela grandiosidade que aquele texto tem, nós simplesmente perdemos a nossa liberdade. A mesma coisa acontece também dentro da própria doutrina espírita. Bom dia, pessoal que chegou. Dentro da própria doutrina espírita. Nós temos ali, porque as obras da codificação foi Kardec quem escreveu, porque o Espírito Verdade foi aquele espírito que deu orientação, porque muitos espíritos elevados participaram do trabalho, e de repente a gente paralisa diante dos textos. A gente paralisa porque eu não posso contradizer o codificador, porque eu não posso contradizer aquilo que está escrito, porque eu pego o Evangelho segundo o Espiritismo e tem um espírito de grande quilate que faz um comentário dentro de uma certa perspectiva de um texto do Novo Testamento. Eu não posso fazer isso porque, afinal de contas, foi o Espírito que disse. E, na verdade, eu posso. Só que é aquela ideia. Eu não posso contradizer simplesmente por contradizer. Quer dizer, eu não posso negar por negar. Se eu encontrar uma explicação melhor que aquela que me satisfaça, então eu posso ficar com essa explicação, desde que ela seja bem embasada. Não simplesmente trocar uma explicação por uma fantasia, algumas vezes um tanto quanto fantasiosa, uma interpretação qualquer, para poder me satisfazer. Mas na verdade eu tenho que utilizar a minha razão. E essa é a ideia exatamente do que traz esse texto para nós. Né? Bom dia, Armando, bom dia, Lindinha. Então diz para nós aqui: ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sintonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Inutilmente escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu entendimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum tempo à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo.
Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Bom dia, professor. Então esse texto nos coloca exatamente essa questão. As mensagens que chegam para nós, mensagens sempre com um cunho bastante profundo, né, de uma natureza mais elevada, sempre nos levando a observar, a ver situações de uma perspectiva mais elevada, porque é muito fácil, quando eu escrevo um texto da minha autoria, baseado na minha opinião, de uma situação que eu observo no dia a dia. Eu vou transmitir, eu vou passar a minha ideia baseado naquilo que eu vivi. Então pode ser uma ideia imperfeita, pode ser uma ideia observando apenas um dos lados da questão, pode ser uma ideia limitada pelo meu entendimento, pela minha compreensão, até mesmo pela minha própria visão. Então eu vou falar, por exemplo, nós pegamos os temas que são os mais comuns que afetam a vida das pessoas, o tema, por exemplo, de relacionamentos. Todas as pessoas, né, nós temos essa experiência no trabalho de atendimento fraterno, nós observamos que a grande parte dos usuários que nos procuram, das pessoas que vão nos centros espíritas e tudo mais, vai em busca dessa orientação para poder fazer com que os relacionamentos se tornem mais tranquilos, mais harmoniosos. Então são relacionamentos entre pais e filhos, relacionamento entre casais, relacionamento entre familiares, entre colegas de trabalho. Então a relação humana das pessoas se torna muito difícil, exatamente porque nós não temos uma visão maior do que é esse relacionamento e a importância que isso tem para todos nós. Então, diante de um problema que uma pessoa me traz, eu vou apresentar para ela as minhas orientações baseado naquilo que eu vivi dentro dos relacionamentos, dentro da minha casa, dentro das pessoas que conviveram comigo. Mas a minha visão não vai além disso, porque eu não tenho conhecimento de como outras pessoas podem ter essa visão. Dos ensinamentos que chegam no mundo espiritual para nós, os espíritos conseguem ver esses relacionamentos por uma outra perspectiva. Eles conseguem analisar a situação lembrando do que aconteceu antes desse relacionamento, do que acontece durante os relacionamentos e aquilo que acontecerá depois dos relacionamentos. Essa visão mais ampla, essa visão mais aberta, mais profunda, chega para nós através dessas mensagens. E aí então, muitas vezes, quando a gente passa por algum problema, por alguma dificuldade, a gente busca muito mais a consolação da mensagem para tentar tirar de nós aquela angústia, aquela tristeza, aquele sofrimento que porventura aquilo esteja nos causando, e nós nos esquecemos de fazer uma leitura mais profunda, de compreender nas entrelinhas daquela mensagem as orientações que podem realmente transformar a minha vida diante daquela situação. Então a gente sempre procura, através dessas leituras, a gente pode perceber, né, que quando passa por alguma angústia, a gente quer ler uma mensagem que traz para nós um esclarecimento. Só que na verdade a gente quer uma mensagem que faça milagres. Porque é exatamente assim que a gente faz, né? Eu quero ler aquela mensagem para poder encontrar um pouco mais de tranquilidade. Aí então a gente encontra algumas palavras que são mais elevadas, algumas palavras que são mais elaboradas, e elas são mais elaboradas, né? Porque a gente vê que, estando liberto da matéria, né, os espíritos conseguem ter uma facilidade maior de articular as ideias, de trazer para nós uma palavra de sabedoria maior, até mesmo pela própria sabedoria que eles apresentam. E aí então chegam para nós, a gente faz a leitura tentando se comover com a mensagem. Exatamente porque nós temos um comportamento já bastante tendencioso, trazido não apenas da nossa existência atual, das nossas aventuras por outras religiões, né? Muitos de nós nascemos aqui em famílias católicas, em famílias evangélicas, outros nasceram em famílias que não tinham qualquer tipo de religião, mas a maioria sempre esteve envolvida com alguma religião. É sempre aquela ideia: eu vou para a igreja para ouvir ali um sermão, para ouvir uma orientação. Então aquela postura que a gente tem, aquela conduta de se sentar em frente ao altar
de se sentar em frente ao palestrante ou ao sacerdote e ficar ouvindo aquilo que ele tem para dizer, mastigado, tudo bem destrinchado, claro que dentro do ponto de vista dele, né? E tudo com facilidade de entendimento. Então a gente vai simplesmente para e a gente se esquece que nós temos que pensar sobre aquilo que está sendo falado. E isso acontece, um tipo de comportamento que nós temos, não apenas da nossa vida religiosa, da nossa vida filosófica, mas da nossa própria vida acadêmica. A gente pode perceber que nas universidades, nas escolas, os alunos estão acostumados a sentarem e ouvirem aquilo que estão dizendo para eles. Quer dizer, eu quero sentar, o professor me passa tudo mastigadinho, e aí então aquilo que ele me passou já é a verdade definitiva sobre aquele assunto. Mas eu mesmo não procuro fazer um aprofundamento daquilo que ele disse. Ele trouxe para mim um tema que é interessante. Eu não vou, por exemplo, numa biblioteca, eu não vou na internet passar ali perder, entre aspas, né, ou dispensar alguma parte do meu tempo para poder aprofundar um pouquinho mais sobre aquele assunto. Para mim, aquilo que ele passou já é o suficiente, eu não preciso saber mais nada. Tenho essa experiência com os alunos com quem eu trabalho. E aí, então, se é um aluno de matéria de geografia ou de história, aquele pouco que se encontra no texto e aquele pouco que eles receberam do professor já é o suficiente. Se você coloca alguma coisa diferente, eles têm dificuldade para interpretar. Exatamente por essa cultura de acreditar que já é o suficiente alguém te falar alguma coisa. Então nós não temos esse hábito de aprofundar a matéria, de aprofundar os assuntos que nós recebemos. Essas mensagens que chegam para nós, como essa que nós estamos agora conversando e refletindo um pouquinho sobre ela, trata exatamente dessa questão. A importância que nós temos de fazer com que o nosso raciocínio também dê a sua própria contribuição em cima daquele assunto. E esse raciocínio significa eu posso concordar, eu posso discordar e eu posso acrescentar. Tudo aquilo que chega para nós dos espíritos, além dessas mensagens de consolação, essas mensagens de orientação sobre situações do nosso cotidiano, também pode ser estendida para as orientações que chegam para nós, para as informações que chegam para nós, desse aspecto científico, do aspecto filosófico, do aspecto espiritualista, dentro da própria codificação. Então, quando a gente lê, por exemplo, né, eu já conversei com vocês sobre isso, que certa vez elaboraram, assim como já fizeram os evangélicos e católicos, os espíritas também fizeram, um planejamento de como você pode ler, por exemplo, no caso dos católicos e evangélicos, ler a Bíblia em um ano. E como nós, espíritas, podemos ler os 5 livros da codificação em um ano. E esse planejamento era interessante, porque ele dizia assim, nós podemos dividir o ano em 5 partes, daria mais ou menos ali 2 meses e alguma coisa, 2 meses e uns 6 dias mais ou menos, 2 meses e 6 dias para cada livro. E aí então, em um ano, nós leremos todos os livros da codificação. E aí então a gente não precisa ir muito longe. Nesses 2 meses e 6 dias que nós leríamos uma dessas obras, né, ou mais, seriam 12 dias, né, que são 5 meses, são 2 meses, dá 10... são 2 meses e 12 dias, na verdade. Então, nós leríamos um livro inteiro. Então, o Livro dos Espíritos, que é um livro extremamente complexo. Nós faríamos a leitura desse livro em um ano. Mas aí só a primeira questão, não precisamos nem entrar na introdução, não precisamos chegar no prolegômenos, não precisamos avançar nas demais questões. Na primeira questão, o que é Deus? Como é que nós podemos simplesmente aceitar a informação de que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é essa informação que chega do mundo espiritual para nós, de uma forma bastante simples? Mas como é que nós podemos interpretar Deus baseado numa frase? Como apenas uma frase é o suficiente para poder definir a grandeza dessa consciência que nós ainda temos tanta dificuldade em compreender? Temos e teremos, né? Então isso mostra que não basta apenas a gente ter a preocupação de ficarmos presos numa tabela, numa planilha, para poder ler com pressa. Essas mensagens que chegam para nós, desses livros, por exemplo, como Vinha de Luz, como o que nós lemos, né, o Vinha de Luz, esse Fonte Viva que a gente lê agora, e tantos outros livros, né, que chegam principalmente, né, dessas mensagens, são livros de André Luiz, são livros de
de espíritos como Meimei, de Emmanuel e tudo mais, né, que são tantos outros livros, né, que chegam para nós, né, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, e são vários outros livros que chegam para nós. Esse livro, por exemplo, ele traz 180 mensagens. Essas 180 mensagens, cada uma dessas mensagens, trazem para nós uma visão sobre uma determinada situação da nossa vida, que se nós refletirmos, se nós pararmos para analisarmos e tentarmos compreender exatamente o que ela quer abordar, porque muitas vezes se a gente não tem uma compreensão, por exemplo, do que vem a ser a reencarnação, por isso que a doutrina espírita é extremamente complexa, porque ela exige de nós um estudo muito profundo. Bom dia, Florzinha, Décio, bom dia, Milton. Ela exige de nós um estudo extremamente profundo e dedicado. Porque quando se fala de um conceito, quando os espíritos dizem para nós que quando nós estamos aqui, quando retornamos ao mundo material para fazer isso, esse ato de quando retornamos ao mundo material, fala da nossa existência no mundo espiritual, aqui no mundo material, voltar no mundo espiritual, depois voltar para o mundo material, e todas as situações e todos os aprendizados que vão se sucedendo de cada experiência encarnatória que nós temos hoje. Então, na verdade, assim, essas mensagens que chegam para nós trazem um conteúdo bastante profundo, desde que ele seja bem refletido. Então, normalmente a gente pega os livros, olha, eu comprei um livro ótimo, eu já li, você quer? Eu comprei o mês passado. Mas aí então a gente vê que normalmente a gente não tem o hábito de refletir sobre aquilo que a gente está lendo. A gente faz uma leitura, fica muito satisfeita com ela, como se a gente estivesse vendo um quadro. A gente vai numa exposição, a gente vai numa pinacoteca, para em frente ali os quadros que estão sendo expostos e a gente fica apreciando, nossa, que quadro bonito. Aí a gente vira as costas e vai embora. Enquanto que um estudante de arte, por exemplo, ele analisa a época, ele analisa quem foi o autor daquela obra, analisa o período em que ela foi pintada, qual é a mensagem que ela quer transmitir, qual é o significado daquela obra para a arte e tudo mais. Ele é um estudante daquela arte. Então ele faz isso. E nós, como pessoas simples que somos, nós paramos em frente ao quadro, tiramos uma foto e a gente depois diz assim, olha, eu fui na pinacoteca e eu vi ali 40 quadros ótimos. Aí a pergunta é, qual que você mais gostou? Eu gostei um que estava no canto, que era todo pintadinho, todo desenhado. Mas a gente não tem um conhecimento profundo sobre aquilo. Mas a gente vai dizer assim, mas na verdade eu não tenho obrigação de saber aquilo porque eu não sou um estudante de arte. Eu sou um mero espectador. Só que quando nós falamos sobre uma filosofia como essa, nós não podemos ser apenas meros espectadores. Nós não podemos ser devoradores de livros, uma expressão que eu sempre uso porque eu já fui assim também. Durante muito tempo me orgulhava em dizer assim, olha, eu já li mais de 300 livros. E em pouco tempo ainda por cima, porque eu era capaz de ler 2 livros por semana. Daquela fome, daquele começo, quando a gente começa a descobrir coisas novas, começa a desvendar coisa nova. É como se aquela pessoa andasse pelo deserto durante muito tempo e de repente ela chegava no mercadão assim, cheio de comida diferente, ele quer comer tudo ao mesmo tempo. Só que na verdade ele não consegue apreciar o sabor de nenhuma comida, na verdade ele não consegue compreender, né, as variedades que essa comida pode apresentar. Ele simplesmente quer comer porque está na frente, né, o olho maior que a barriga. Então durante um tempo eu fui assim, eu lia muitos livros, então eu dizia assim, olha, já li um livro, próximo. Depois eu lia de novo, próximo. Aí o tempo foi passando, passaram-se 5, 10, 15 anos, aí então a gente para poder estudar. Aí quando me deparei com o Livro dos Espíritos e consequentemente comecei a estudar o Livro dos Espíritos, eu percebi que esse livro, se não for bem lido, se não for bem estudado, a gente não consegue compreender. E nós estamos agora, por exemplo, na segunda releitura desse livro, 8 anos depois de ter começado esse trabalho, a segunda leitura. E cada uma dessas leituras apresentaram uma visão diferente, porque nós vamos amadurecendo com o passar do tempo. Nós vamos adquirindo uma nova visão, vamos adquirindo novas opiniões de outros estudantes, de outros autores. Né? Pois é, eu era quase um cupim, viu, o Tico e Teco. Então nós temos que observar isso, essa preocupação que a gente tem que ter, quando comprar um livro, dizer assim, olha, esse livro saiu. Então a gente tem que pegar esse livro e ler exatamente com o nosso senso crítico ligado.
E a gente não consegue ser crítico tanto no sentido positivo como no sentido negativo, de observar, por exemplo, aquilo que tem de equívoco, ou tem de incompleto, ou tem de mal explicado e tudo mais, se nós não lermos com atenção. Eu estava conversando com uma amiga nossa, que estava fazendo uma tradução de um dos livros de André Luiz para o italiano. A nossa amiga Fernanda, né, que faz esse trabalho tão legal. Então ela está traduzindo para o italiano. E aí de repente ela sentiu dificuldade numa frase do livro. Aí nós fomos conversar, ela mostrou a frase, a gente começou a discutir, a gente ficou uns 10 minutos discutindo qual era o sentido daquela frase, para poder traduzir de uma forma correta, né, no seu sentido real, para o italiano também. Aí quando a gente começa a discutir uma frase, olha para cá, não, mas eu não penso assim, eu penso dessa forma, aí depois pega o contexto todo e olha, a gente percebe que com que facilidade a gente passa por cima das informações e a gente acaba perdendo grande parte do seu conteúdo. Pela pressa, a gente quer terminar o livro logo, a gente quer ver qual é o fim da história, né? Principalmente nesses romances, que são técnicas novas que os espíritos acabaram desenvolvendo para fazer com que a gente entendesse. Porque trazer informação pura para nós, a informação pura ela passa despercebida. Se ela é romanceada, a gente já fica um pouco mais interessado para saber como vai se desenrolar aquela trama toda, qual vai ser o fim da história e tudo mais. Mas ainda assim a gente passa por cima das informações buscando apenas ali as partes mais interessantes. E aí a gente desperdiça um grande conteúdo. Então seja nos livros técnicos, seja nos romances, ou seja mesmo nas mensagens que chegam para nós, a gente sempre tem a pressa de terminar o livro. A gente quer trocar logo, a gente quer mudar de assunto, a gente quer fazer isso, e infelizmente a gente desperdiça grande parte da orientação, né, e da sabedoria que essas obras oferecem para nós. O Braço colocou para nós aqui, né? Deixa eu ver aqui, o Armando está na terceira leitura, né? E ainda é pouco, né, Armando? A gente vai lendo, porque vai depender muito, né? Eu posso falar para vocês, por exemplo, que do Livro dos Espíritos, dependendo do assunto que está sendo tratado, da primeira vez que eu li, por exemplo, uma parte científica, eu achei interessante, né? Porque eu tinha aquele conhecimento limitado. Depois eu comecei a ler 2 ou 3 livros sobre o mesmo assunto, depois eu voltei para ele. Comecei a ter uma visão diferente. Aí depois a gente traz para o estudo e começa a discutir sobre aquele assunto. E começa a pensar coisas que até então a gente não tinha pensado. Por que eu não pensei nisso antes? Por que tal isso? Então a gente começa a questionar o quê? A superficialidade das nossas leituras, dos nossos estudos. Porque conforme a gente vai lendo, a gente vai se aprofundando cada vez mais. Só que como a gente não gosta de rotina, a gente gosta de coisa dinâmica, lê um, passa rápido e já começa a ler o outro. O Braço colocou, né, já observei isso, né, teve livros que vários leram, quando eu ia perguntar algum detalhe a pessoa tinha passado batido. E é muito comum isso acontecer, né? Vulgar é o ler, né, raro é o refletir, né? Rui Barbosa já colocou essa, né? Então exatamente ali a gente tem uma visão rasa, uma visão superficial pela pressa que nós temos. Então, baseado exatamente, né, nessas mensagens que a gente lê nessas obras, nesse livro que a gente está estudando hoje, por exemplo, Fonte Viva, a gente está aqui agora numa mensagem de uma página, a gente está aqui já há mais de uma hora, há quase uma hora conversando sobre ela. E se nós pegássemos ali pontos de vista diferentes sobre técnicas de aprendizado, sobre preocupação com as reflexões, sobre as comparações que nós podemos fazer, a gente dá para perceber como a gente perde conteúdos pelo fato da gente ainda ter essa visão apressada e limitada e simplificada desses textos. O Hermes colocou para nós aqui: eu gosto de comprar livros, mas quase não os leio, né? Apenas tenho-os para estudo. Eu também tenho esse hábito, Hermes. Eu gosto de um livro, de um tema que é interessante, eu compro o livro e guardo. Aí eu fico colocando na fila, né? Quando eu vou ver, passaram-se ali 3, 4 anos e eu não li o livro ainda. Mas eu tenho esperança que eu vou ler, né? Porque eu sou um espírito imortal, então eu vou ler com certeza. Bom trabalho, Milton. Fica com Deus e bom fim de semana. Né? Deixa eu ver aqui, o Braço colocou, né? Uma vez, né, um juiz de direito me disse, né, que eles têm de ter dinâmica de leitura, né? Pois é, né? No caso dele, dinâmica de leitura, e acaba sendo superficial também. Muitas vezes por pressa, né? Por falta de estudar e tudo mais. O Soldado colocou, né, vai ficar profissional, né, entrar nas técnicas pedagógicas. Pois é, né, a gente vai conseguir discutir bastante coisa, né? Mas então aqui alguns trechos que a gente viu
dessa passagem. Então a gente coloca aqui, por exemplo, fazer a leitura de novo dessa mensagem para a gente poder concluir aqui o nosso encontro de hoje, que ele diz assim, ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Primeiro que essa verdade que a gente fala são informações de um mundo que a gente não conhece direito ainda. E quando a gente fala não conhecer o mundo direito, se nós não tentarmos compreender exatamente aquilo que está sendo passado, a gente vai ter ali uma visão bastante simplista de algo que é extremamente complexo. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sintonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Aqui nesse caso a gente vê que é uma frase que é trazida para nós, fazendo uma comparação, uma frase cheia de alegorias, mais ou menos como Jesus falava naquela época dele, quando ele trazia as parábolas. Naquela conversa com os apóstolos, foi perguntado por um deles, eu não me recordo exatamente qual é, porque eu não sou um grande conhecedor do Novo Testamento, mas foi perguntado para ele por que Jesus falava em parábolas para aquelas pessoas. E aí então ele respondeu que ele falava em parábolas porque eles ainda não tinham a compreensão, mas que para os apóstolos ele poderia falar com clareza, porque eles já eram conhecedores daquelas mensagens. Então ele dizia assim, que eu não posso dizer tudo para eles, então eu falo através de parábolas. E as parábolas nada mais são do que contos, do que situações bem ilustradas, bem interessantes, para absorver uma mensagem de grande profundidade. E nós começamos a perceber que muitas vezes, muitas das vezes, nesses textos que a gente acaba lendo, principalmente nessas mensagens, livros apenas de mensagens, há muito dessas comparações. Então, na verdade, a gente está praticamente fazendo uma releitura daquelas parábolas de Jesus. E não é porque os espíritos estão ainda parados no tempo, é porque eles perceberam que nós ainda estamos parados no tempo. Porque já que a gente não consegue parar e refletir, a história vem bem mastigada. Bom dia, Zélia Sumida. A história vem bem mastigada. A história vem com ilustrações, vem com comparações. Quando Jesus falava, por exemplo, sobre pescadores, falava sobre rebanhos e tudo mais, a gente lembra que ele utilizava a linguagem, é uma pedagogia que ele utilizava, Paulo Freire, um grande pedagogo fala muito sobre isso, a importância da gente utilizar os elementos do nosso cotidiano para a gente poder ter uma assimilação maior daquele ensinamento. Então Jesus falava dos pescadores, dos peixes, falava do rebanho e tudo mais. E aí era uma forma das pessoas olharem para a realidade delas e fazerem comparação. Quando ele falava assim, que vocês são meus seguidores, eu sou o pastor, aquela coisa toda, então eles olhavam para um rebanho parado num campo e eles se viam como ovelha. E eles viam aquele pastor na frente como sendo a representação de Jesus. Só que hoje, pelo conhecimento que nós temos, nós compreendemos exatamente a sabedoria de um espírito sábio como ele e a importância de nós estudarmos essa mesma sabedoria. E não mais nos compararmos com ovelhas. Então, os espíritos hoje mudaram um pouco a linguagem, mas ainda continuam utilizando essas alegorias pelo fato de nós não termos ainda essa dedicação para o estudo. Dava exemplos práticos porque era mais fácil, soldado, porque se você coloca uma teoria pura e simples, você tem que parar para pensar. Naquele caso, como as pessoas não tinham interesse, como hoje também não tem tanto interesse, a gente vê exatamente isso. Continua usando essa linguagem figurada para trazer um entendimento filosófico. Tiqueté colocou que é parábolas para facilitar a alguns e não ofender os mais ignorantes. Sim, no geral acaba abrangendo, mas a gente achou tão bonita essa coisa de parábola que a gente se acostumou com ela. E os Espíritos falam para nós, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que chegou a hora das coisas serem estabelecidas no seu verdadeiro sentido, quer dizer, acabou o tempo. Essa, pelo menos, foi a posição dos Espíritos naquela época, porque quando essa doutrina espírita surgiu, na época do Iluminismo, nós falávamos com pessoas com mentes bastante esclarecidas. Eram pensadores, eram filósofos de fato. E aí então a doutrina espírita na França, naquele período do Iluminismo, pós-Iluminismo, pós-positivismo, ou seja, o pensamento, a razão
e a ciência eram ali os pontos principais. De repente ele veio para o Brasil e encontrou uma sociedade altamente religiosa, ou altamente envolvida pela religião. E aí percebeu que aquela filosofia não teve mais proveito. Não adiantava falar com toda aquela clareza. Claro que nós temos grupos de pessoas, né, que têm ali uma dedicação especial a esses estudos, né, que têm um conhecimento mais profundo, mas para atingir, por exemplo, o coração das pessoas, não adianta vir com filosofia. Nós estamos acostumados a sermos sensibilizados pelas mensagens que chegam para nós, por exemplo, de Jesus. E aí então os espíritos tiveram que parar tudo e fazer uma reformulação naquilo que a doutrina espírita inicialmente apresentava, para uma nova forma de expor os mesmos ensinamentos. Então nós ainda continuamos estudando essas obras da codificação, que são obras bastante interessantes, mas ainda assim com muita limitação, porque a gente sempre estuda a superficialidade. A dedicação que eu tenho num livro não é a mesma dedicação que eu tenho num outro livro. Exatamente porque nós temos essa dificuldade. E é uma questão cultural. Não é uma questão de dificuldade minha, dificuldade sua, dificuldade do outro. É uma dificuldade que nós temos culturalmente, principalmente aqui no nosso país. Então, quando nós pegarmos uma mensagem, para a gente concluir o nosso estudo, e é o que a gente pretende continuar fazendo, né, aqui principalmente nos estudos de sexta-feira, é trazer essas mensagens para nós refletirmos, para nós conversarmos sobre ela. Algumas vezes as pessoas dizem assim: vamos estudar um pouquinho sobre pegar uma mensagem dessa e fazer o nosso Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma reunião que não dura mais do que 20 minutos normalmente. E essas mensagens são lidas e comentadas durante 5 minutos. Olha quanta coisa a gente perde nessas mensagens. Quanta coisa a gente perde naquilo que ela pode nos levar em termos de reflexão. Então, meus amigos, nesses 45 minutos que a gente acabou de fechar, a gente conversou um pouquinho sobre essa questão de nós pensarmos sobre o conteúdo filosófico, o ensinamento que de fato aquela mensagem quer passar para nós. Os espíritos não escreveram esses livros apenas para que a gente pudesse se comover com a mensagem, mas que para a gente pudesse compreender o sentido delas. Então tenhamos isso. Cada livro que a gente pegar, a gente tem que pensar assim: eu estou com pressa por quê? Eu tenho que ficar atento àquilo que está sendo falado, aos diálogos, às mensagens, às orientações, porque aquilo veio realmente para poder facilitar a minha vida aqui no mundo material, atingindo esse ou aquele aspecto da minha existência. A Ju colocou aqui, né, esses tempos determinados em Evangelho no Lar, eu não consigo, não, na verdade, né? A minha dura mais. Normalmente as pessoas colocam isso, porque na verdade é um momento de oração, né? Não é um momento de estudo. Então algumas vezes você fica com um encontro muito rápido e acaba ficando cansativo. Ao mesmo tempo ele acaba sendo rápido e fica superficial. Vai depender de cada um, né? Mas é um momento de oração, é um momento de aproximação, né? Então é ali que as pessoas focam realmente, né, e utilizam esses textos mais para harmonização, né? Então, quer dizer, tem que saber dosar, né, na forma, quem são as pessoas que estão ali presentes, né, qual é o interesse que as pessoas têm, que às vezes você tem dentro da sua família, por exemplo, pessoas que não estão tão interessadas assim. Então, quanto mais rápido você fizer, melhor para elas, porque pelo menos elas participam. Agora, quando você tem pessoas que são muito interessadas, tem que tomar cuidado para não transformar aquilo numa reunião de estudo, porque perde o sentido de tocar, de sensibilizar as pessoas dentro dessa questão espiritual, né? Então tudo é uma questão de adaptação e cada grupo faz da forma que melhor, né, que melhor se adaptar. Exatamente, dançar conforme a música. Imagina você com criança, por exemplo, você fazer um evangelho de meia hora, né? Você mesmo sabe, né, quando passa 15 minutos elas estão querendo subir na mesa, né? Então tem que ter muito cuidado para não desperdiçar aquele bom momento, né? O soldado colocou, né, estudar efetivamente algo requer muito tempo, talvez pelo fato da vida atual ser muito corrida, as pessoas queiram ler muito rapidamente e de repente o caminho está a ler pouco a pouco, sem pressa e terminar logo um livro, né? Por aí, soldado, eu acho que é por isso que os espíritos estão trazendo para nós mais mastigados, né? Então, mais mastigados, mais detalhados, com mais argumentos assim, de mais fácil entendimento, exatamente para poder facilitar a nossa vida, né? Só que facilitar a vida não significa isso. É como se em vez de eu fazer um curso regular, eu fizesse um supletivo,
Só que ensinamentos da nossa vida espiritual não pode ser desenvolvida através de um supletivo. Ela tem que ser realmente estudada com cuidado, sem pressa, né? A gente tem esse privilégio, né, de todos os dias nós nos encontrarmos aqui durante 1 hora, durante 1 hora e meia, para falarmos sobre esses assuntos. Então nós somos realmente privilegiados, porque normalmente as pessoas vão para casas espíritas participar de um estudo de 1 hora durante a semana. Para vocês que frequentam casas espíritas, sabe como funciona, né? Então, para quem frequenta casa espírita, sabe como funciona. Então, você vai numa quarta-feira à noite, durante aquela 1 hora, para poder ouvir uma palestra ou ouvir um estudo. As palestras mesmo são técnicas que são utilizadas para poder facilitar o entendimento. Quer dizer, o palestrante fala de uma forma interpretando aquilo que está sendo falado, mas ainda assim a gente volta para aquele nosso hábito anterior de ficar sentado no banco da igreja ouvindo alguém conversar, alguém falar aquilo que a gente quer ouvir, né? Então cabe a nós desenvolver essa vontade do estudo, essa preocupação em ter um conhecimento mais abrangente, um conhecimento mais detalhado, mais profundo, né? Eu acho que isso é fundamental para todos nós, né? Então somos privilegiados nesse sentido de termos aqui esse nosso seleto grupo para estudarmos essas tantos textos, né, tantas informações que chegam para nós. Mas vamos lá. Concluindo aqui o nosso trabalho de hoje, então, eu vou passar para o nosso amigo Hermes, que vai fazer o encerramento, e eu deixo então aqui essa mensagem de novo, né? Livro Fonte Viva. Deem uma lida de novo, né? Façam a lição de casa, ante a lição, e façam uma reflexão sobre